Turma, começando então nossa segunda parte da aula de instrumentação analítica, agora a gente vai falar sobre como que estão organizados esses elétrons, se estão ou não estão organizados. Vamos lá, então, vamos só dar aquela revisãozinha básica, que vocês sabem que a professora, ela vai dar uma revisãozinha básica. Comecei a segunda parte mais animada, eu acho. Então, vamos lá, ó. Lembrando, nosso átomo é uma partícula que vai compor todas essas substâncias. Como que ele está arranjado? A gente tem o nosso núcleo, e a gente tem umas órbitas em volta do nosso núcleo. Dentro do nosso núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Quando a gente soma esses dois, ambos têm massa, a gente obtém a massa atômica desse nosso átomo. O nosso próton, ele tem uma carga positiva, enquanto o nosso nêutron, ele não tem carga nenhuma. E nós temos em volta do nosso núcleo os elétrons, que têm uma carga negativa. Como os nossos números de prótons dentro desse núcleo é igual ao número de elétrons que estão orbitando em volta desse nosso núcleo, o nosso átomo ele é eletricamente nulo, ok? Então essas foram as informações que a gente viu. Além do que, quando a gente encontra na tabela periódica, nós conseguimos encontrar lá o nosso número atômico, né, que é o nosso número de prótons que tem dentro desse átomo, e a nossa massa atômica, que é a soma dos prótons com os nossos nêutrons que tem dentro desse átomo. Beleza, turma? Então, vamos lá, ó. Como a gente viu, a gente já tá careca de saber agora que a gente tem esses elétrons que estão girando, orbitando em torno, ao redor do nosso núcleo. Será que eles estão, né, de forma desordenada? Não, eles estão de uma forma ordenada. Então, eles estão de uma forma organizada. Eles não estão girando a caso, cada caso é um caso, não. A gente tem um padrão, eles têm um padrão. Então, qual que é o padrão que segue dessa organização? Eles estão organizados em camadas, e cada camada tem um determinado número de elétrons. Então, a gente chama de eletrosfera, que são todas essas camadas. Vamos analisar camada por camada. Então, os nossos átomos, eles podem ter, um átomo, ele pode ter no máximo 7 camadas eletrônicas. A nossa eletrosfera é a composição dessas camadas e pode ter no máximo 7 camadas eletrônicas. E cada camada eletrônica desse nosso átomo pode ter um número máximo de elétrons composto, né, que estão presentes ali. Nós temos da letra K até a nossa letra Q. Então, por exemplo, na nossa camada eletrônica K, que é a mais próxima do núcleo, ela está mais próxima ali do nosso núcleo, nós temos no máximo 2 elétrons. No máximo 2. Na nossa letra L, que é a nossa segunda camada, nós temos no máximo 8. Na nossa letra M, no máximo 18. Na nossa letra N, no máximo 32 elétrons são encontrados. Na nossa letra O, no máximo 32 elétrons, novamente. Na nossa letra P, no máximo 18. E na nossa letra Q, no máximo 8. Então, nós temos ali 8 camadas eletrônicas que estão em volta do nosso núcleo, do nosso átomo, e cada uma pode apresentar, no máximo, essa quantidade de elétrons, ok? De forma geral, a maioria dos nossos átomos, eles não vão ter todas as camadas, porque vai depender, né, da quantidade de prótons que a gente tem dentro desse nosso núcleo, que vai determinar a quantidade de elétrons que a gente tem nesse nosso átomo. Então, nem todos vão ter todas essas quantidades. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, o número atômico dele é 1. Então, agora a gente já sabe, né, que quando fala número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se ele tem apenas um elétron, ele vai ter apenas a primeira camada, né? Então, a gente sabe que, a gente já sabe lá, até voltando aqui, ó, falando um pouquinho mais devagar. Então, na nossa camada K, né, que é a mais próxima do núcleo, a gente pode ter no máximo 2. Se a gente já sabe agora que o nosso átomo de hidrogênio, a gente vai ter um elétron só, a gente vai ter apenas essa camada, né? Então, a gente consegue ver aqui no desenho, no nosso núcleo, a gente tem aqui o nosso próton, e a gente vai ter na primeira camada, que é a camada K, um elétron. Então, esse é um exemplo de um elemento químico que não vai ter todas essas camadas. E a gente vai fazer alguns exercícios
que vai mostrar exatamente isso, né? Então, nem todos os elementos químicos vão ter todas as camadas. E temos várias regras de distribuição, não é só chegar e fazendo, tem uma regra de distribuição, que já foi feito um estudo anteriormente, para saber como que se divide dentro dos nossos átomos essa parte dessas camadas. Já o mercúrio, ele tem quase todas, ele tem seis camadas, né? Então, ele só não tem essa camada aqui, porque o número atômico dele é igual a 80, ok? E o número de camadas eletrônicas, a última nunca pode ter mais que 8. Então, até o nosso, a gente viu nessas tabelas, todo átomo, ele vai seguir essa configuração. Então, todo átomo vai ter no máximo 7, e na última camada não é possível ter mais que 8 elétrons. Então, nessa última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Nós temos algumas regras para determinar, para a gente saber como que está arranjado dentro do nosso átomo essas partes desse nosso elétron, essa nossa eletrosfera. Vamos ver essas 4 regras básicas para a gente saber como que a gente consegue também determinar como que está dentro do nosso átomo quando a gente for fazer a análise dos nossos elementos químicos. A primeira regra é que se o número de elétrons for suficiente, né, a primeira ou na segunda camada, elas devem receber no máximo o número de elétrons, ok? Então, por exemplo, se é 2 e 8, se a gente tem o nosso elemento, que é o nosso número de prótons, vai ser 10, né? Nosso número atômico vai ser 10. Então, a gente pode dizer que é esse resultado, né? Então, a gente vai ter a primeira camada e a segunda camada recebendo esses valores máximos de 2 e 8, se for suficiente. A nossa segunda regra diz, né, que a penúltima camada a receber o elétron nunca pode exceder o limite de 18 elétrons. Então, por exemplo, nós vimos, né, aqui, ó, voltando nas nossas camadas. Nós temos aqui na camada N 32 e na camada O também 32. Mas se caso a nossa camada N for a penúltima e a O for a última, a N não é possível que a gente tenha 32 elétrons nela, porque a N, que seria a nossa penúltima, pode ter no máximo 18. Então, isso vale para N, para O, se ela for a penúltima, e para nossa M e para nossa P também. Então, se elas forem as penúltimas, elas podem ter no máximo 18. Então, por exemplo, ó, voltando, repetir. Vamos supor que a nossa camada O é a nossa última lá do nosso elemento químico. Na nossa camada N, que seria a anterior, quando a gente for fazer essa distribuição, ela pode ser no máximo 18. A gente não pode colocar aqui 32. No máximo que ela pode ter é 18, se ela for essa penúltima, ok? Segundo a nossa segunda regra. A nossa terceira regra nos diz que a última camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 8 elétrons, né? Então, quando a gente for ter a nossa última camada, só pode ter 8 elétrons. Então, voltando novamente lá, vamos supor aqui que a nossa camada N fosse a última. Ela não poderia receber 32 elétrons. Nós teríamos que fazer uma outra distribuição, porque se no caso a nossa N fosse a última, nossa N, nossa O, nossa P, no máximo 8 elétrons. Então, no máximo, falando de qualquer átomo que a gente vai ter, no máximo 8 elétrons que a gente pode ter na nossa última camada. E a nossa regra número 4 é que quando há mais elétrons do que cabe na última camada, a gente repete o número de elétrons da camada anterior e posiciona na nossa próxima camada, né? Então, no exemplo, na atividade que vocês vão fazer, vocês vão ver isso acontecendo na prática, porque vocês não podem colocar 32 elétrons. Então, você pode repetir 18, 18 e na próxima você consegue completar. Lembrando de seguir as outras regras. Mas vamos lá para um exemplo. Então, eu vou parar aqui, paro aqui, e aí vamos ver um exemplo e uma atividade para vocês fazerem, ok? Então, dou uma pausa aqui, tomem uma água, respirei um pouco, e aí a gente já continua.